Olá! Na aula de hoje começaremos com um tópico novo associado ao movimento que está observando-se nessa imagem. E é especificamente essas hélices, dessas turbinas eólicas. Como poder caracterizar o movimento em si de um objeto que não está se trasladando, mas está apresentando outra classe de movimento, um objeto que não deforma-se quando apresenta essa classe de movimento. E aquilo começamos com esse tópico novo que chama-se rotação de um corpo rígido. Para um corpo rígido se diz que é todo objeto que não apresenta deformações, mas sendo mais rigorosos, poderia-se dizer que dois pontos que pertencem a esse objeto, o ponto A e o ponto B, por mais que esteja experimentando um movimento de translação, como observa-se nessa imagem, o objeto em si deslocando-se de esquerda para a direita, a distância relativa entre esses dois pontos permanecerá uma constante. Isso implica que o objeto não se deforme, permaneça com seu formato completo antes e depois de qualquer ação de uma força ou qualquer deslocamento que possa apresentar. Mas se o próprio objeto está rotacionando em si sobre algum eixo específico, muito similar ao caso de um peão, a distância relativa entre esses dois pontos, que visto de cima para baixo ou na direção perpendicular ao próprio eixo de rotação, são dois pontos que estão a distâncias diferentes em relação ao eixo de rotação, fazendo esses percursos circulares e, portanto, mantendo a distância relativa entre esses dois pontos permanecerá sempre uma constante, por mais que se esteja transladando e por mais que o próprio objeto esteja se rotacionando em relação a algum eixo determinado. Isso implica que, de forma geral, um objeto jogado ao ar, a distância relativa entre o ponto A e o ponto B no instante inicial e no instante posterior continua sendo a mesma, por mais que mudou a sua orientação e visualmente não tem aquilo que estava quando começou o movimento, uma orientação diferente. Sabemos que pela ação das forças cria-se um movimento, mas o que aconteceria se sobre esse bloco de granito as forças que agem são colineares, agem sobre a mesma linha? E, portanto, se o bloco de granito é suficientemente resistente, não deforma-se e não apresenta mudança alguma do seu formato, qual será a ação efetiva dessas duas forças que têm o mesmo módulo, mas sentidos contrários? A resposta será nula. O objeto não apresentará aceleração alguma como consequência da ação dessas duas forças. Mas se essas duas forças fizessem ação em sentidos diferentes, nos sentidos mesmos contrários, mas em pontos diferentes, não sendo na mesma linha ou colineares, mas pelo menos na mesma linha de ação, ou de esquerda para a direita e de direita para a esquerda, sobre a mesma superfície ou a parte superior desse bloco, o que teria-se em consequência dessas forças que não são colineares é a criação de movimento de rotação, ou seja, um giro. Como consequência dessa força, poderia ser ambas. Mas como poder caracterizar justamente esse movimento do giro como consequência da ação dessas forças que agem sobre esse bloco? Comecemos com o conceito dos centros de massa. Como tínhamos visto anteriormente, quando tem-se obtido ou calculado ou determinado os centros de massa de algum objeto, implica que sobre esse ponto se poderia fazer o equilíbrio, pois justamente o objeto estaria sem movimento de rotação alguma. Ou seja, saberia-se, determinaria-se que o seu ponto do centro de massa é todo ponto específico no qual, quando aplica-se uma força para suportar o peso do objeto completo, o objeto não apresentará rotação alguma. Portanto, permanecerá em equilíbrio. Mas se esse objeto fosse jogado ao ar, esse próprio martelo, fosse jogado para o ar e registrado de forma estroboscópica, o traço ou registro da posição do centro de massa e de uma extremidade. Como poder caracterizar
fisicamente, o percurso que faz essa extremidade parece um ciclo, mas por mais que o seu centro de massa movimente-se como sendo um objeto de um formato indiferente do formato, um ponto específico no espaço que desloca-se e realiza uma parábola, como observa-se justamente nesse martelo, como poder caracterizar o movimento das extremidades e o percurso que realiza no ar, como poderlo quantificar em relação à velocidade do giro e ao centro de massa desse objeto que está sendo jogado. Mas vale a pena observar ambos fenômenos, ou sendo o mesmo, ou ambas imagens, que a trajetória parabólica pertence ao centro de massa. O centro de massa desloca-se como sendo um ponto específico no espaço. E essa curva dessa trajetória está associada com a ação da força-peso. Ou seja, que justamente essa suposição que tinha se feito anteriormente de desprezar o formato dos objetos a ser um ponto e caracterizar esse ponto do objeto, estaria se analisando somente o centro de massa. Mas os objetos têm um formato. Como poder caracterizar o movimento dessas extremidades? E o segundo que observa-se nessas imagens é uma rotação desses dois pontos extremos em torno do centro de massa desse objeto, que passa esse centro de massa como se fosse visto um eixo perpendicular que passa por esse ponto do centro de massa. Haveria que acompanhar o movimento completo para deixá-lo estático e simplesmente observar a rotação dessas extremidades em relação ao centro de massa. Mas os movimentos de translação, como tínhamos visto ou tinha-se analisado e estudado anteriormente, há de três classes básicas, mas simplesmente seria uma. Só que por nosso cotidiano associamos as três dimensões euclidianas como sendo frente para trás, como observa-se aqui, e vai para frente ou irá para trás, esquerda para direita, sobe e desce, de cima para baixo. Mas sendo mais rigorosos, um objeto também poderia apresentar outra classe de movimentos, o movimento de rotação, em relação a um eixo que passa pelo seu centro, só que pela face maior, e esse movimento caracterizaria-se ou nomearia-se como sendo uma rotação longitudinal. Se fosse na face menor, na lateral, chama-se justamente na lateral, o movimento de rotação lateral, em relação a esse eixo perpendicular aos dois anteriores, e entre si perpendiculares, o eixo de rotação vertical. Que esses três movimentos de rotação estão associados com o que experimenta um avião, seja na lateral, na direção longitudinal ou na vertical. Uma mistura das três é o que faz, o que experimenta um avião quando realiza uma curva no ar. Mas essa curva amerita ter uma determinada inclinação para que os passageiros não sofram uma mexida abrupta, uma inclinação longitudinal que acompanhe essa mudança lateral e também vertical. Ou seja, que poderíamos simplificar para três eixos perpendiculares em relação às três dimensões espaciais que estão presentes em nosso universo, quantificá-los em relação a esses três eixos bem conhecidos nas coordenadas retangulares. Em relação ao eixo x, poderia-se dizer que é uma rotação caracterizada por um ângulo θ que depende ou que aponta ou que está associado ao eixo de rotação x. Para o y, um ângulo θ associado com esse subíndice y, e para o eixo z, perpendicular a ambos, x e y, associado com o ângulo θ z, para distingui-los as rotações em cada um desses eixos cartesianos. Podemos começar imaginando que sobre um plano, para simplificar o raciocínio, mas sem perda de generalidade, sobre o plano existe uma seta, e sobre essa seta há um ponto específico P. E esse ponto está a uma distância desse ponto mais escuro, que representa o eixo de rotação dessa seta. Há uma distância r em relação desse eixo de rotação, um eixo perpendicular ao plano x e y, ou seja, o eixo z. Se o objeto experimenta uma mudança visual, como poder caracterizar justamente o sentido da rotação? Como poder
quantificar e não simplesmente qualificar. Qualificar com palavras muito fácil, mas quantificá-la, como poder fazer isso? Como quantificar essa mudança de orientação? A maneira mais simples, matematicamente, existe uma opção que é o ângulo. O ângulo denota a mudança de orientação entre dois trechos de linha, nessa situação, entre essas duas setas, ou entre a mesma seta, mas em uma direção inicial em relação a uma direção final. E esse ângulo θ, com base nessa informação, também poderíamos determinar quanta distância percorre o ponto P, em virtude que em torno desse eixo o objeto, ou esse ponto específico, não afasta-se nem aproxima-se. Permanece uma constante independente do movimento que realize, pois é um objeto, é um corpo rígido, não deforma-se. A distância relativa do ponto até o eixo de rotação permanecerá a mesma. Mas como poder quantificar o percurso que realizou esse ponto? E esse percurso seria um arco de circunferência, pois sempre está a mesma distância do eixo ou do centro do giro. A resposta estaria associada geometricamente com a razão entre essas distâncias que se poderiam mensurar. Ou seja, o arco de circunferência, alguém poderia pegar ou usar uma fita métrica e medir com uma trena quantos metros percorreu ao longo dessa trajetória que pertence a um arco de circunferência em relação à distância que esse ponto apresenta com base a esse eixo de rotação, a esse ponto de rotação, a esse centro do giro. E essa razão de distância simplesmente será o número. Mas esse número sem dimensões quantifica a mudança de direção dessa seta e dessa mesma seta após de uma rotação. Essa informação expressa-se em radianos. E com base a essa informação em radianos, poder-se expressar, conhecendo o ângulo, a diferença de orientação, o ângulo em radianos, qual será a distância que percorreu em relação à distância apresentada do ponto em relação ao eixo de rotação. Será um fator de escala, a distância, pois justamente o ângulo poderá ser o mesmo, só que quanto maior seja a distância r em respeito ao eixo de rotação, maior será o percurso que realizará esse objeto ao percorrer essa distância. Mas essa descrição parece bastante simples, ainda assim, mas funciona e é uma generalização simplificada de objetos muito mais complexos. Poderia ser um vaso de uma planta, onde gira em relação ao seu centro de simetria, e esse ponto específico realiza uma trajetória circular. E uma trajetória circular poderia ser o ângulo completo ou simplesmente uma parte desse ângulo variando uma determinada informação. Seria um arco de circunferência. Estaria associada com as engrenagens ou os volantes de inércia de alguns mecanismos. Estaria associada com o movimento de um ventilador que em um determinado ponto que pertence a uma pá, após um círculo ou de um ciclo, ou uma rotação ou um giro, o percurso que realiza é justamente um círculo, uma circunferência, uma trajetória circular. Relembrando-lhes os ângulos, na escala natural, na matemática, tem-se ângulos em radianos. Mas essa informação de onde vem? Pensemos em uma circunferência de raio R, e essa informação de distância que caracteriza geometricamente a circunferência, essa mesma informação de distância poderia se deslocar ou poderia se ter um segmento de linha de comprimento R e deformá-la para abranger um pedaço dessa circunferência. Quão distante angularmente ou quão distante de orientação, a pergunta correta seria a orientação, quão distante de orientação está esse ponto em relação a esse ponto final, ou esse ponto final em relação a esse ponto inicial? A resposta seria analisar a diferença de orientação, pois ambos pontos em relação ao centro estão à mesma distância, só que percorrendo esse caminho circular da circunferência é a mesma distância r, ou seja, que percorreu um caminho equivalente ao seu raio e angularmente estaria associado com
uma mudança associada ao seu raio, mas mudou a mesma distância em relação ao seu raio, e a razão entre essas duas informações seria a unidade. Mas a unidade de quê? A unidade é o tamanho do raio. Daí vem a origem da palavra radianos, que radiano é um vocábulo da língua latina, que significa raio, ou radius, que está associado com o D na língua latina, e no português perdeu-se, sei lá porque historicamente os lusitanos perderam o D. Mas o radius e o radiano está associado com a informação do raio. Independente do tamanho do raio, dessa circunferência, o radiano continuará sendo a mesma informação que afaste ao longo dessa trajetória circular, ou desse percurso circular, esses dois pontos, distinguidos angularmente por um radiano. Poderiam ser por 2 radianos, por 3 radianos, e se fosse diametralmente oposto, 3 e uma fração. E na verdade essa fração é o número transcendente na matemática, o pi radianos. E se fosse o percurso completo, 2 pi radianos, teria que ser a circunferência do círculo, cujo comprimento será equivalente ao comprimento do ângulo, ao ângulo completo abrangido de uma rotação, uma revolução, 2 pi radianos vezes o fator de escala, o raio, ou seja, um raio de uma circunferência pequena, um raio pequeno, uma circunferência pequena, mas um raio gigante implicaria numa circunferência bastante comprida. E a razão entre essas duas informações, o tamanho do disco, ou do círculo, ou da circunferência, o percurso da circunferência em relação ao seu tamanho, a distância entre dois pontos diametralmente opostos. A essa razão conhece-se como sendo esse número π, o número transcendente na matemática, que as primeiras cifras desse número é 3,141592654 e tem infinitas. Ainda não se sabe se deixaria de ser transcendente, mas pelo menos tem infinitas. Associado com essa representação do tamanho de 1, 2, 3, quase 4, mas é 3, desenrolando a circunferência que pertence a essa roda dessa carroça, o tamanho em relação ao seu raio será de 3,1415, ou seja, que a circunferência é 3, a mais que o tamanho do diâmetro desse círculo, dessa roda, dessa carroça. Com base a relembrar, agora se continuemos com as noções físicas do dia de hoje. Se em dois instantes diferentes essa seta apontava no instante 1, associada com esse eixo x, que denotaria uma direção de referência, uma direção diferente, caracterizada e quantificada por esse ângulo θ1, nesse instante 1, e num instante posterior, a seta e o ponto que pertence a essa seta, que está a uma distância r do centro ou do giro, ou do eixo do giro, ou do ponto onde está o centro do giro, caracterizada a sua orientação e quantificada por esse ângulo θ2, cuja diferença de orientação, ou mais importante, essa mudança de θ2 menos o que já tinha inicialmente, portanto, essa diferença. Como caracterizar o movimento desse ponto entre dois instantes diferentes? Quantificá-lo e qualificá-lo de maneira média, sabendo que o sentido da rotação visualmente seria anti-horário, ou como representa-se por essa seta ou essa curva tracejada. Mas comecemos caracterizando o ponto no instante inicial. Quais são as componentes, ou as coordenadas, desse ponto? No instante inicial, conhecendo o ângulo θ1 em relação ao eixo x, diria-se que esse ponto especificamente tem uma posição em x e em y, denotada por esse par cartesiano, x1 e y1, cuja componente ou a sua posição em x está associada com a distância vezes cosseno de θ1, e a sua posição em y, a distância vezes seno de θ1. E no instante 2, um instante diferente desse par coordenado, denotará a posição desse ponto, no mesmo ponto, só que num instante posterior. Diria-se, mais uma vez, associado no eixo x com o cosseno do ângulo θ2, e no eixo y, a distância r permanecerá a mesma, vezes seno de θ2.
Se observamos a escrita desse par coordenado como sendo a componente x e y, e deixando em evidência o raio, poderíamos dizer que o raio pertence a ambos, portanto, há uma informação de distância e uma informação angular. Uma informação de distância e uma informação angular. Mas por mais que varie o tempo num instante diferente de 1 para 2, essa informação de distância será invariante por completo. O que se importa é caracterizar a variação da sua direção, desde o ângulo θ1 para o ângulo θ2. E essa mudança de direção é o que se conhece em média como velocidade angular média, expressa por essa barra na parte superior e simbolizada pela letra ômega minúscula e Z para fazer alusão que está associada a um eixo de rotação perpendicular ao plano x e y, um eixo de rotação que passa paralelo ao eixo Z. Expressa como sendo a mudança angular em relação ao lapso no qual aconteceu essa mudança angular, da orientação dessa seta. Ou seja, que será a diferença entre θ2 menos θ1 no numerador expresso em radianos, a mudança de direção, e no denominador a mudança temporal, o lapso no qual esse fenômeno aconteceu, cuja unidade de medida expressa-se como sendo radianos por segundo, embora radianos não sejam unidades físicas, mas sim terá o senso para dizer que é uma velocidade do ângulo, uma velocidade angular. Quão rápido está variando esse ângulo em relação ao tempo? Vai ser uma informação média dessa variação, a velocidade angular média. Conhecendo essa grandeza física, ou definindo essa grandeza física, poder-se caracterizar a mudança instantânea do ângulo. E essa informação é que se conhece como velocidade angular instantânea ou simplesmente velocidade angular, como sendo a mudança instantânea, ou seja, a variação do lapso tenderá a ser zero, muito pequena, implicando que seja a variação instantânea dessa informação física, a orientação desse ponto, desde um instante até outro instante infinitesimamente diferente. E com essa informação, podemos dizer se a velocidade angular instantânea é constante, poderia caracterizar-se a orientação desse ponto em relação ao centro, esse ponto que se desloca em torno de uma trajetória circular, mas mantendo sempre a mesma distância em relação a esse ponto central, onde é um eixo perpendicular que caracteriza essa rotação. E no movimento, por exemplo, de uma roda, de uma bicicleta, onde o eixo de rotação é justamente onde é presa a roda ao marco da bicicleta para que a roda gire e poder caracterizar esse movimento que não é de translação, mas sim de rotação. O objeto completo rotaciona em relação a esse eixo, ou muda de sua direção, cada um dos pontos, em relação a esse eixo. E a quantificação instantânea representa-se mediante a velocidade angular. Por exemplo, façamos o exercício número 1. Determinar a velocidade angular média dos 3 ponteiros do relógio, seja o ponteiro dos segundos, o ponteiro dos minutos ou o ponteiro das horas. Comecemos pelo mais rápido. A velocidade angular do ponteiro dos segundos. Se diz que faz um percurso, ou uma revolução, uma rotação, ou chega de novo à mesma orientação após de varrer um ângulo equivalente a 2π radianos no lapso de 1 minuto, ou seja, 60 segundos, como observa-se esse ponteiro, implicando que a sua velocidade angular seja pequena, mas mensurável, 0,105 radianos por segundo. Com base nessa informação, pode-se expressar a velocidade angular do ponteiro dos minutos. Demora em fazer um ciclo completo 1 hora, e 1 hora é 60 vezes o tempo gasto em fazer 1 minuto, implicando que seja uma 60ª parte da informação anterior. Menor, mas ainda assim, observa-se essa mudança em torno de 1 hora. E a velocidade angular do ponteiro das horas, varrendo o ângulo equivalente a 2π radianos pelo equivalente a 12 horas.
ou seja, 12 horas, onde cada hora é 3.600 segundos, implicando que seja bem mais devagar, mas em torno do dia para a noite, observa-se que é 1 da manhã, não é o mesmo que é 1 da noite, implicando que seja uma 720ª parte dessa informação de velocidade angular que tem o ponteiro dos segundos. E como poder caracterizar a velocidade angular fora do seu módulo, mas como podê-la representar mediante um pseudo-vetor? E quando eu lhes digo pseudo, está associado com uma implicação hipotética de uma direção, embora posteriormente me farei entender quando façamos um raciocínio muito mais vetorial, que essa informação de pseudo-direção estaria diretamente associada com um processo entre vetores. Mas, por enquanto, uma direção da rotação caracterizaria-se como sendo mediante a regra da mão direita. Diria-se que pela mão direita tem-se o movimento de rotação e o eixo de rotação caracterizado pelo dedo polegar, onde os dedos restantes acompanham a direção da rotação. E esse pseudo-vetor velocidade angular tem um módulo calculável, como obtido anteriormente, mas sua direção será perpendicular ao plano que está rotacionando, implicando que poderia ser a favor do eixo Z para cima ou no sentido contrário do eixo Z, no sentido no qual a rotação é contrária à rotação que tinha-se inicialmente. Mas também tudo depende do observador. Visto de cima para baixo, a direção é a favor do eixo Z, mas visto de baixo para cima, observaria-se esse fenômeno. Parece uma reflexão, mas me farei entender posteriormente quando façamos uma análise muito mais vetorial dessas informações que não somente são grandezas físicas escalares, também vetoriais. Visualmente, poderia também representar-se como sendo esses pontos deslocando-se a favor ou em contra um eixo perpendicular, saindo da projeção ou entrando na projeção ou nessa imagem que estão observando, mas pelo menos denotam rotações em sentidos contrários. E sentidos contrários, um apontando de baixo para cima e o outro apontando de cima para baixo. Se a velocidade angular não fosse uma constante, mudasse, como é o caso de uma bicicleta. As rodas da bicicleta, o ciclista pedala e pedala cada vez com mais intensidade, com mais força, fazendo que mude o seu estado de movimento, transladando-se uma velocidade cada vez maior, implicando que o giro relativo das rodas em relação a esse eixo que deixa presa as rodas seja variável. E variar a velocidade angular em relação a esse eixo perpendicular, simbolizado como sendo o eixo Z em relação a essa visão, no plano x e y, suponhamos que é justamente o plano dessa visão, desse vídeo, dessa transparência, dessa projeção. Um eixo perpendicular será o eixo Z. No instante 1, a roda girava com uma velocidade angular, caracterizada como ômega1 ao longo do eixo Z, e ômega 2 diferente, bem maior, como denota-se por essa curva, mas mantendo a mesma direção, num instante posterior. Uma aceleração ou uma grandeza física média que caracteriza essa mudança é a aceleração angular média, que denota-se como sendo a letra alfa, com a barra na parte superior para dizer que é uma informação média desse eixo de rotação no eixo Z. E essa mudança média é da velocidade angular ao longo do eixo Z em relação ao lapso em que acontece essa mudança. Ou seja, a diferença entre essas duas informações físicas em relação a esse lapso, cujas unidades serão compostas de radianos por segundo, ou seja, a aceleração angular denota a taxa instantânea ou a taxa de mudança na qual cambiou, alterou-se ou houve uma variação da velocidade angular em relação ao tempo ou a direção em relação ao tempo respeito do tempo. Por isso que tem as unidades compostas de radianos por segundo ou radianos por segundos ao quadrado. Mas sendo mais específico, com relação à descrição e não média, mas sim instantânea, haveria que
ter a maneira de mensurar essa mudança em um lapso muito pequeno, ter uma informação muito mais precisa da variação instantânea dessa grandeza física à velocidade angular, implicando o conhecimento ou a definição da aceleração angular, como sendo a tendência desse limite, o lapso sendo muito pequeno, ínfimo, infinitesimamente, ou uma variação muito pequena, de tal maneira que essa variação de termos meios seja instantânea. A aceleração angular em torno desse eixo de rotação z expressa-se como a taxa de variação instantânea da velocidade angular que apresenta essa roda ou qualquer objeto em relação a esse eixo z, mas visto também como consequência nas derivadas, sendo a segunda derivada da informação da direção do ângulo que algum ponto específico que pertence a esse objeto, a esse corpo rígido, varia a sua direção em relação ao tempo, mais uma vez implicando unidades de radianos por tempo ao quadrado, ou seja, radianos por segundo ao quadrado. Se introduz-se essa noção vetorial, diria-se que a velocidade muda, a velocidade angular muda ou apresenta um acréscimo se vetorialmente a aceleração angular estaria ou estará a favor dessa direção do movimento angular, implicando que o seu módulo aumente. E se a aceleração tem um sentido contrário do movimento angular, implicará que a velocidade angular diminua, ou seja, um sentido justamente contrário, com um sinal negativo. Mas tem senso isso no nosso dia a dia, em virtude de aquilo que já tínhamos visto anteriormente, os movimentos ao longo de uma linha, ou ao longo de uma dimensão, onde se a aceleração está a favor da velocidade, apresenta uma mudança de velocidade positiva, mas se a aceleração está em contra da velocidade, tínhamos dito que no nosso cotidiano chama-se desaceleração, mas é o mesmo dizer que uma aceleração no sentido contrário, fazendo uma diminuição dessa informação física, a taxa de variação instantânea da direção dessa engrenagem em relação ao tempo. O exercício 2 diz que a posição angular de um corpo sobre uma roda circular que gira em torno do eixo z expressa-se em função do tempo como sendo θ equivalente a 2π radianos por segundo ao cubo vezes tempo ao cubo. E por que ao cubo? Pois é o ângulo θ e o θ expressa-se em radianos. E para expressar essa informação de tempo à terceira potência em radianos, necessita-se de um fator de escala. E esse fator de escala é justamente essa constante, 2π radianos por tempo ao cubo. Pois na hora de substituir e expressar o tempo em segundos, simplificam-se as unidades de segundos à terceira potência e o resultado será radianos para quantificar o ângulo em um determinado instante. Calcular a velocidade angular e a aceleração angular que apresenta o disco no instante 5 segundos. Para aquilo, comecemos expressando a velocidade angular como sendo a taxa de variação instantânea do ângulo em relação ao tempo. Em outras palavras, no cálculo, poderíamos dizer vulgarmente e formalmente também, que é justamente a primeira derivada da função que denota a direção, ou ângulo dessa roda. E essa variação instantânea expressa-se em física como sendo a velocidade angular em torno desse eixo de rotação, o eixo z. Derivando a primeira derivada, a potência 3D se multiplica essa constante, implicando que seja 6 radianos por segundo ao cubo, e a potência da variável diminui uma unidade. Na hora de substituir no instante de 5 segundos, e para expressá-lo e distingui-lo da avaliação mediante esse supraíndice 5, implicaria a avaliação desse resultado anterior, dessa grandeza física, dessa informação anterior, no instante de 5 segundos. Quando substitui-se essa informação temporal, tem-se o tempo à segunda potência, 25 segundos ao quadrado, vezes 6, mas as unidades também poderão simplificar-se, resultando em radianos
por segundo, ou seja, unidades de velocidade angular equivalente numericamente a 150 radianos por segundo. Está girando rápido. A aceleração angular estaria associada com a variação instantânea da informação obtida anteriormente. A velocidade angular em torno do eixo z. Aqui vai um z. Ou, dito de outra forma, a segunda derivada temporal da informação que o problema ou que o próprio enunciado está fornecendo, que é o ângulo, a direção dessa roda que gira em torno do eixo z. A derivada da velocidade angular, mais uma vez a constante dessa potência ou desse monômio diminui uma unidade, mas a potência desse multiplicando 6 vezes 2, 12 radianos por segundo ao cubo, e a potência diminui uma unidade. Avaliando-a no instante 5 segundos, tem-se 12 radianos por segundo ao cubo vezes 5 segundos. Simplificando as unidades segundos com segundos ao cubo, obtém-se radianos por segundos ao quadrado, que são as unidades de aceleração e numericamente equivalentes a 60 radianos por segundos ao quadrado. Essas informações obtidas mediante essa função que caracteriza, em relação ao tempo, a direção dessa roda, a orientação dessa roda que gira em torno desse eixo z. Mas se a aceleração fosse uma constante, especificamente a aceleração angular fosse uma constante, simplificaria muito os problemas que existem nas nossas vidas, pois a variação dessa informação da velocidade angular resultará, em relação ao tempo, resultará ser uma constante. E com base a essa informação de ser uma constante, poder-se expressar a velocidade angular em dois instantes diferentes, como sendo a mudança em relação a essa informação, a aceleração angular em relação ao tempo, uma mudança linear em relação ao tempo, implicando também que a direção de qualquer objeto de corpo rígido que esteja mudando a sua direção em relação ao tempo com uma informação constante, que é a aceleração angular, implicaria que a sua orientação muda em relação ao tempo quadraticamente, dependendo da aceleração e da velocidade angular que tinha quando começou o movimento em si, ou que quando começou o registro cronológico em si, para ser mais específicos. A velocidade que tinha quando começou o registro cronológico dessa mudança, em relação à orientação inicial. E substituindo o tempo, ou expressando o tempo da primeira e substituindo na segunda, obtém-se uma relação ou uma equação que denota a mudança de velocidade angular, mas aos quadrados das velocidades angulares em relação à aceleração com a mudança de orientação. Essas equações, espero que eles façam uma relembrança, mas essas equações é o que se conhece como sendo as três equações da cinemática angular, que tem muita similaridade com a cinemática que tínhamos visto anteriormente, onde a aceleração de um movimento linear com velocidade que varia em relação ao tempo, uma aceleração constante, implicava que a mudança de velocidade em relação ao tempo seja linear, a mudança de posição em relação ao tempo seja quadrática, e a mudança de velocidade quadraticamente mudava com relação à mudança ou ao deslocamento realizado linearmente. A principal diferença agora será o deslocamento angular realizado por esse objeto que apresenta um giro. E essas duas expressões, tanto a esquerda, esse conjunto de equações, esquerda e direita, apresentam um isoformismo. São muito similares, só que uma está associando as informações angulares em relação ao tempo e as outras estão associando as informações lineares em relação ao tempo. E quando se diz lineares, tem unidades de comprimento. Quando se diz angulares, não tem unidades físicas, mas por formalismo existe o radiano, que são a unidade natural matemática de medida de um ângulo. Mas como poder relacioná-las
tanto a cinemática angular como a cinemática linear? A resposta seria imaginar um objeto, um corpo rígido, que gira em torno desse eixo perpendicular ao plano x e y, com uma velocidade associada angularmente, como se denota por essa seta, que além de denotar a direção, mostra também a intensidade ou a quantidade com a qual a quão grande varia o ângulo em relação ao tempo. Como poder expressar a mudança, a cinemática angular e a cinemática linear? Como poder associá-las à velocidade angular com a velocidade que esse objeto que experimenta em torno desse percurso circular? E essa velocidade, tínhamos analisado anteriormente, chama-se velocidade tangencial. De fato, é tangente à trajetória, como sendo a derivada instantânea da sua posição. Tudo será partindo da informação geométrica, o comprimento de arco. O comprimento de arco está associado com a distância varrida, percorrida ao longo dessa trajetória circular, sendo proporcional à distância do ponto respeito ao eixo do giro, vezes a orientação que apresenta em relação a uma orientação inicial, ou a orientação relativa em relação a uma orientação inicial. Mas nesse caso, o ângulo 0 radianos está ao longo do eixo x, implicando que aumente angularmente a sua orientação no sentido anti-horário, como observa-se nessa imagem, no sentido contrário do movimento dos ponteiros dos relógios. Por isso se diz anti-horário. Derivando essa expressão do comprimento do arco, mas para derivá-la há que manter viva essa equivalência, implicando que seja uma derivação instantânea à esquerda e à direita. E da esquerda implicaria a mudança desse comprimento, o que seria em módulo a mudança instantânea desse comprimento, e à direita, sabendo que o raio, ou a distância do ponto P até o ponto do giro, ou centro do giro, é uma constante, sairá da derivação e, portanto, será a variação instantânea do ângulo em relação ao tempo, implicando que seja a velocidade tangencial e a velocidade angular, vezes o fator de escala, o raio, pois essa informação expressa-se em radianos por segundo, mas vezes metros, o fator de escala, o raio, implicará quão rápido deslocar-se a esse ponto P nessa trajetória circular, sendo linearmente proporcional à distância r, e a velocidade expressa-se em unidades de metros por segundos. Mas sendo os módulos, alguém poderia ver esse objeto de frente, como está se observando, ou de trás para frente. Seria uma velocidade e o sentido contrário, mas o importante será o módulo. E com base nessa expressão da velocidade tangencial, deriva-se e poder-se expressar a aceleração tangencial desse objeto. Quão rápido está mudando o módulo desse vetor velocidade, quão rápido está girando e quanto muda esse giro ao longo dessa trajetória circular, a velocidade que apresenta esse objeto ao longo dessa trajetória circular. É o que se conhece como a aceleração tangencial, sendo a variação instantânea desse vetor, dessa informação, a velocidade tangencial, do módulo da velocidade tangencial, como sendo uma constante, o raio sairá do processo de derivação e, portanto, implicará na variação instantânea da velocidade angular, o que resultará em o raio vezes a aceleração angular. Mais uma vez, o raio terá o papel de ser o fator de escala entre o movimento angular e o movimento linear. Se não fosse por esse fator de escala, não poderia associar-se a essas informações físicas, pois a aceleração angular expressa-se em radianos por segundos ao quadrado, só que está sendo multiplicado pelo raio vezes metros, implicando que sejam metros por segundos ao quadrado. Essas informações, a aceleração tangencial e a aceleração angular, nessa expressão, são meros módulos. Mas também poder-se expressar a aceleração centrípeta, pois não é a única componente da aceleração que experimenta, ou não é a única classe de aceleração que experimenta um ponto ao fazer um percurso circular.
terá uma aceleração centrípeta proporcional à velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio ou a distância desse ponto em relação ao centro do giro, podendo substituí-la ou expressar-se como sendo proporcional ao raio vezes a velocidade angular ao quadrado. E mais uma vez, os módulos, pois poderia ser negativo, mas sendo o valor ao quadrado, torna-se positivo, implicando que o módulo da aceleração centrípeta, essa aceleração que aponta ao centro da circunferência, quando representa-se vetorialmente, será proporcional ao raio vezes a velocidade angular ao quadrado, implicando que um objeto que muda de velocidade angular e esse ponto que pertence a esse objeto, esse sólido ou a esse corpo rígido, terá duas classes de aceleração, uma tangencial implicando que o módulo do vetor velocidade aumente, mas também pelo fato de girar cada vez mais rápido em torno dessa trajetória circular, experimenta uma aceleração radial, ou uma aceleração que aponta ao centro da trajetória em torno do raio, uma aceleração centrípeta, proporcional ao raio e vezes a velocidade angular, só que proporcional à segunda potência, implicando que o módulo da aceleração instantânea seja uma contribuição euclidiana, uma contribuição quadrática entre ambas componentes que são perpendiculares entre si, ou seja, com base a informação tangencial e a informação centrípeta, expressa-se o módulo da aceleração que esse ponto P experimenta nesse movimento circular que está presente esse ponto sobre esse corpo rígido. Poderiam imaginar que esse corpo rígido é a pá de um ventilador e tem uma joaninha sobre essa pá do ventilador, e alguém liga o ventilador e as pás começam a girar cada vez mais e mais rápido. A aceleração que experimenta essa joaninha expressa-se em duas componentes, uma tangencial e uma centrípeta ou radial. O exercício 3. Se diz que um carrossel gira com uma revolução completa no lapso de 4 segundos. Esse é o carrossel onde estão duas crianças. Sobre essa, há um menino e uma menina, e o menino está a uma distância de 1,2 metros e a menina um pouco mais próxima, a 0,6 metros do centro do giro, respectivamente, como observa-se nessa imagem, a menina mais próxima, o menino mais distante. Determinar o módulo da velocidade tangencial que experimenta e B, o módulo da aceleração centrípeta que experimenta. Se esse movimento acontece com uma velocidade angular constante ou uma revolução completa no lapso sempre de 4 segundos. Quanto vale a velocidade angular que esse carrossel experimenta? Então, o módulo da velocidade angular expressa-se como sendo a razão do giro completo em radianos, 2π radianos dividido pelo lapso em que acontece esse giro, implicando que seja deixando em função de π, meio π, ou π meios, radianos por segundo. Com base em informação angular, poder-se expressar a velocidade tangencial de cada um dos corpos para o menino e para a menina, ou cada um das pessoas, o menino e a menina. Por mais que a palavra seja bastante grande, MO para menino, a velocidade tangencial, sendo expressa proporcional ao raio ou à distância do menino em relação ao centro do giro, e a velocidade angular, que é a mesma informação para ambos, pois tanto o menino e a menina fazem um percurso angular de 2π radianos nesse lapso de 4 segundos. Multiplicando as informações, 1,2 metros vezes 1 meio de π radianos por segundo, equivalentes a 3/5 de π metros por segundo, informação expressa em comprimento, uma velocidade tangencial. E para a menina, com a mesma informação, a distância vezes, a informação de si mesma, vezes a mesma informação do giro, a velocidade angular do carrossel, aonde será a distância que tem em relação ao centro, a mesma velocidade angular, implicando que seja a metade, justamente 3/10 de π metros por segundo, uma velocidade que será a metade, pois estará está a metade da distância que o menino ou seu irmão tem
em relação ao centro do giro. Para calcular a aceleração centrípeta do menino, será o raio ou a distância do menino vezes a velocidade angular ao quadrado. Nesse caso, multiplicando, mas sendo essa informação ao quadrado, tendo metros por segundo ao quadrado, obtém-se uma aceleração de 3 décimos de π quadrado em metros por segundo ao quadrado. E para a menina, tendo a distância da menina em relação ao centro do giro, a informação obtida será a metade, justamente a metade, tanto na velocidade tangencial como na aceleração centrípeta. Mas é a metade, pois a expressão da aceleração e da velocidade tangencial, o fator de escala entre as grandezas angulares, é o raio ou a distância dos objetos em relação ao centro do giro, diretamente proporcional dessa distância. Se a menina está a metade da distância, será a metade da informação que tem-se. Mas se fosse em relação à velocidade angular, no caso da aceleração centrípeta, o que acontece se a aceleração angular fosse muito grande, aumentasse e não permanecesse uma constante? Poderia acontecer o que lhe acontece a essas pessoas. Aumentando a velocidade angular, Oh my God. um completo perigo. E com essa explicação finalizamos a aula de hoje e nos veremos numa próxima.